Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal do Ateliê Love You. Eu sou a Yu e nesse vídeo eu trouxe ideias para vocês fazerem de lembrancinha para o Dia dos Professores. São peças muito fáceis e rápidas de fazer, por isso eu trouxe todos eles no mesmo vídeo. Além disso, são super econômicas e rentáveis. Com poucos materiais você consegue fazer para vender. Eu vou apresentar aqui para vocês as peças, são 4 peças diferentes. O primeiro é esse porta-post-it, um item super fofo e útil. 2 modelos de marca-páginas, esse mais simples, e o outro com porta-canetas. Coloquei umas canetas aqui para ilustrar, até uma reguinha coloquei aqui. E a parte de trás tem um elástico para prender ali na capa do livro, do caderno. Projeto bem fácil e bem útil também. E por último, e o mais legal na minha opinião, é esse porta-bis, que além de ser super fácil de fazer, econômico, bem útil também. Você pode presentear com chocolate e depois o saquinho vira um estojo para caneta, para escova de dente e tudo mais. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Vamos começar! Os tecidos que eu vou utilizar nesse vídeo são todos lá da loja As Beltranas. As Beltranas vendem os tecidos em painéis, então são várias estampas. Esse aqui, por exemplo, é o do marca-páginas. Então no mesmo painel tem várias estampas para você confeccionar. Trouxe aqui para mostrar para vocês. Esse aqui também é do marca-páginas. E tem do bis também, que eu já fiz todos, me empolguei. Eu já fiz todos, mas são todos lá da loja As Beltranas. Eu vou deixar o link da loja aqui na descrição do vídeo. E tem cupom de desconto para os inscritos aqui do canal também. Eu vou começar o vídeo mostrando o passo a passo do porta-post-its. Eu já recortei aqui do painel. Se você quiser utilizar outro tecido, eu vou passar aqui a medida. Ele tem 6,5 cm de largura por 14,5 cm de altura. E aqui, na parte de cima, ele é arredondadinho. Então você pode usar qualquer outro tipo de tecido. Para estruturar, eu vou usar o nylon 600. Eu cortei ele maior aqui, coloquei o tecido aqui em cima. Cortei maior, assim, bem sem medidas mesmo, porque depois a gente vai ajeitar. Vamos utilizar também um elástico para prender o post-it, né? Esse daqui, deixa eu ver aqui, ele tem 9 centímetros. Cortei um pouquinho maior para ficar mais fácil. Vamos utilizar também um parzinho de botão de pressão para fazer o fecho do porta-post-its. E para dar o acabamento, um viés. Estou utilizando esse viés aqui de algodão, ele tem 25 milímetros de largura. Vou começar costurando o tecido no nylon 600. O nylon 600, ele tem uma parte que ele é mais lisa, que é o avesso do nylon. Então, eu vou colocar o avesso do tecido com o avesso e vou passar uma costura em cima dessa marcação. Se você não estiver utilizando o painel das Beltranas, você pode riscar no seu tecido, pode ser tecido tricoline ou um sintético. Você vai riscar, cortar maior e passar a costura por cima dessa marcação. Lembrando que tem 6,5 por 14,5 e a pontinha arredondada. Costura feita, recortei o excesso e também queimei as beiradinhas para não desfiar. Agora do lado do avesso, eu vou costurar aqui meu elástico. Eu vou deixar aqui mais ou menos 2 dedinhos, vamos medir certinho para passar certinho para vocês. 2 centímetros. Então eu coloco aqui 2 centímetros e passo uma costura aqui e aqui para prender o elástico. Cortei o excesso do elástico e também queimei as pontinhas. E agora é só passar o viés em toda a volta. Eu tô utilizando aqui o viés de 2,5 centímetros, né? Eu vou começar daqui. Eu vou deixar 2 dedinhos sem costurar, então eu vou começar daqui, dou o retrocesso. Eu vou deixar o viés dobradinho assim mesmo. Dou o retrocesso e vou costurando. Eu vou mostrar aqui na máquina pra ficar mais fácil. Eu vou começar aqui do meio. Então, coloco o viés, pulo mais ou menos 2 dedinhos e começo costurando aqui. Eu parei de costurar aqui faltando mais ou menos meio centímetro. Aí eu vou dobrar o viés pra fora, aqui na diagonal. Dobro dessa forma, aí eu volto o viés pra dentro, acompanhando aqui. Aí eu volto a costurar a partir daqui. Pulo aqui meio centímetro, né? Volto a costurar aqui. Aqui a mesma coisa, deixei sem costurar mais ou menos meio centímetro e vou fazer o mesmo processo. Dobro pra fora, na diagonal aqui, depois volto, dobro pra dentro. Continuo costurando aqui. Pulo meio centímetro, né? Retrocesso e continuo costurando.
Aqui na parte arredondada é só ir acompanhando, vai fazendo pontinho por pontinho. Vou levantar aqui essa parte que eu não costurei. E para de costurar, deixando essa parte aqui aberta. Essa parte aqui aberta, a gente vai fazer a emenda. Dessa forma, eu acho que fica bem mais bonito o acabamento. Então, eu vou dobrar aqui na diagonal. E a mesma coisa desse lado. Pra acompanhar aqui, fazer essa emenda aqui na diagonal. Aí, se você preferir, você pode até passar aqui a caneta. Passa uma caneta aqui. E vou passar a costura exatamente por cima dessa marcação. Vou até prender aqui com o alfinete para fazer a emenda aqui desse viés. Então, eu puxo aqui e passo a costura nessa marcação que eu fiz. Agora é só recortar aqui o excesso. Coloco aqui um para cada lado. E termino aqui de costurar. Prontinho, vou cortar aqui esse excesso, essa pontinha aqui também. E agora é só passar esse viés todo pro outro lado. Então, vou levantando ele. Aqui nessa quina vai ficar certinho, ó. A gente vai deitar ele pra dentro. Aí, vai fazer essa pontinha e essa pontinha a gente dobra pra dentro também. Ajeita bem, dobra pra dentro. Vai ficar com esse acabamento. Assim. Aí, aqui é a mesma coisa. Aqui uma dica, se você sentir dificuldade pra costurar o viés, você pode passar o ferro também, que fica bem mais fácil na hora de passar a costura. Então, deita tudo certinho. Eu vou passar o ferro para ficar mais certinho, né? Passei o ferro e também prendi tudo com grampinho para ficar mais fácil para dar o acabamento nesse viés. E agora é só passar uma costura bem aqui na beiradinha em toda a volta. Essa costura vai costurar o viés e também dar o acabamento aqui do outro lado. E agora é só colocar o botãozinho de pressão. Primeiro eu vou colocar o post-it aqui pra fazer a medida. O post-it a gente divide assim umas folhinhas pra prender aqui no elástico. Dobra assim, eu vou colocar aqui no meio. Com esse agulhão eu furo. E é só colocar o pino aqui do botão de pressão. Coloquei a parte de cima, agora é só fechar. Vou apertar aqui, vai ficar aqui a marcação, né? Deixa eu medir aqui certinho. E o porta-post-it já tá pronto, super rápido e fácil de fazer, olha que bonitinho, que ficou bem útil também, né? Então, esse é o primeiro projeto aqui desse vídeo, vamos para a próxima sugestão. E agora vamos fazer o marca-páginas, o processo de costura é bem simples também, eu vou mostrar os dois modelos juntos, esse modelo com um bolsinho e esse marca-página simples, sem bolso. A medida dele é de 23 centímetros de altura por 8 centímetros de largura, a mesma coisa você risca no tecido e corta um pouquinho maior. Para fazer o marca-páginas, a gente vai precisar de duas partes nessa medida, a parte da frente e a parte de trás. E eu vou estruturar também com um nylon 600. Então, cortei ele aqui um pouquinho maior também, uma vez. Para fazer esse marca-páginas com o bolsinho, a mesma medida, 23 por 8, duas vezes. Uma vez aqui no nylon 600 para estruturar. E o bolsinho, ele mede 8 centímetros de largura por 13 centímetros e meio aqui de altura. Eu vou cortar também, já cortei, né, uma vez aqui no nylon 600 para estruturar o bolsinho.
O elástico eu cortei ele um pouquinho maior, ele tem 26 centímetros aqui de comprimento. E para dar o acabamento eu vou usar novamente o viés, o mesmo viés que eu usei para costurar ali o porta-post-it. Vou usar aqui também viés de algodão industrial de 2,5 centímetros de largura. Vou costurar os dois modelos juntos, então primeiro eu vou fixar o tecido no nylon 600, que vai ser meu estruturante. Lembrando que você pode usar o estruturante da sua preferência, pode ser um feltro, uma manta. Eu acho que para marca-página o nylon 600 fica bem legal. Então eu vou colocar o tecido aqui em cima. Aqui a mesma coisa do bolsinho, avesso com avesso. Aqui é indiferente avesso ou direito, né, porque a gente vai costurar dos dois lados. Já o bolsinho não, o nylon vai fazer de forrinho pro bolso também. Então eu coloco aqui em cima, a mesma coisa esse aqui, pego um dos lados, coloco em cima do estruturante e vou passar uma costura por cima dessa marcação, toda a volta, aqui nesses três. Costurei toda a volta em cima da marcação, recortei o excesso e também queimei todas as beiradinhas com isqueiro. Como esse tecido é poliéster, eu gosto de queimar as beiradinhas para não correr o risco de desfiar. Então o nosso bolsinho ele já está praticamente pronto, o nylon 600 já vai ser o forrinho dele. Vamos costurar o outro lado aqui desses dois. Então vou pegar aqui os tecidos, vou colocar um de cada, esse daqui nesse. E vamos passar a costura em toda a volta. Essa costura eu gosto de passar aqui desse lado, da parte onde já costurei, porque daí eu consigo ver a margem e vou posicionando e costurando, assim eu acho bem mais fácil. Nesse caso, né, como esse tecido já tem a margem, eu gosto de fazer dessa forma. Mas se você for utilizar outro tecido que seja a estampa inteira sem as margens, né, você já pode fazer aquele sanduíche, o tecido da frente, o estruturante no meio e o tecido de trás, e já passar a costura direto. Para finalizar esse modelo simples, falta só costurar o viés. Aqui nessas pontinhas você pode deixar assim com a quina, igual o porta-post-its, assim. Ou se você preferir, você pode arredondar aqui os cantinhos. Então você recorta aqui, igual esse daqui, recorta e costura o viés arredondado. O viés arredondado fica bem mais fácil de costurar, então é de preferência mesmo. Eu acho mais bonito assim com as pontinhas arredondadas, né? Mas é questão de gosto mesmo. Então aqui é só costurar o viés, da mesma forma que a gente fez para costurar aqui. E agora vamos finalizar esse daqui. Esse daqui, como ele tem um bolsinho, ele tem alguns passos a mais. Então primeiro a gente precisa dar o acabamento aqui na parte de cima do bolsinho. Vou fazer isso com o viés. Então, eu vou cortar aqui um pedaço do mesmo tamanho, aqui da largura, cortar um pouquinho maior, né, pra não faltar. Aí eu dobro ele assim no meio e abraço aqui o topo e passo uma costura reta aqui. Costura feita, ficou dessa forma aqui. Agora é só encaixar o bolsinho aqui na parte de baixo. Passar uma costura de segurança bem na beiradinha em toda a volta. Aqui lembra de dar o retrocesso várias vezes para ficar bem firme. Depois que eu passo essa costura, eu gosto de dobrar assim no meio para ver se o bolsinho tá com a mesma altura dos dois lados. Então eu confiro aqui, ó, tá certinho. Caso esteja caído, é só descosturar e ajeitar, né? E agora vamos costurar o elástico aqui do outro lado. Então eu costuro ele no meio, meço aqui no meio. Coloco aqui, aí eu passo a costura várias vezes. E eu gosto de deixar o elástico bem folgado, assim, caso você vá colocar num caderno, um caderno universitário, assim, que é maior, precisa ter espaço pra colocar, né? Então eu deixo o elástico bem folgadinho, assim, e passo a costura aqui várias vezes. Vai ficar dessa forma aqui, e agora é só passar o viés em toda a volta, igual a gente fez lá no porta-post-it. E os marca-páginas ficaram prontos, gostei bastante, ficaram muito lindos, né? Esse daqui o simples, e esse aqui trouxe até um caderno para mostrar para vocês como fica. O elástico dá para marcar as páginas aqui do livro e do caderno, e na frente dá para colocar as canetas. Muito legal esse projeto e bem facinho de fazer, né? E agora vamos pro último projeto desse vídeo.
O porta-bis, na minha opinião, é o mais simples de fazer, o mais fácil. Eu já trouxe aqui o tecido cortado. A medida é de 29 centímetros de altura por 20 centímetros de largura, uma vez no tecido. Nesse projeto eu não vejo necessidade de colocar um forro, inclusive para ficar mais econômico, para o projeto ficar mais econômico e você ter uma rentabilidade maior. Mas é opcional, se você preferir você pode colocar um forro também. Então cortei aqui uma vez no tecido. Vamos precisar também de um cordão. Eu estou utilizando o cordão de cetim de 2 milímetros de espessura, a medida do comprimento dele é de 35 centímetros, e vou colocar uma miçanga, essa miçanga de plástico, para enfeitar aqui o cordão e auxiliar também no fecho. De material é somente isso. Eu já trouxe meu tecido cortado e também passei o pontinho de overlock em toda a volta. Você pode usar a máquina de overlock ou, como foi no meu caso, eu usei a máquina de costura doméstica e usei o pontinho que simula o overlock. Você pode usar aquele pontinho também de zigue-zague para fazer esse acabamento. Então, fiz esse acabamento em toda a volta e agora a próxima costura é aqui o canal que vai ficar o cordão de cetim. Então, eu vou dobrar aqui para baixo o topo, então tá aqui meu desenho, o topo, eu vou dobrar aqui mais ou menos 1 centímetro e vou passar uma costura reta por toda essa parte. Costura feita, ficou assim. E agora é só dobrar no meio, aqui do lado do avesso, e passar uma costura reta começando aqui, dou um retrocesso, costura até aqui, dou um retrocesso. Costura feita, agora é só virar no direito. E já tá pronto o nosso saquinho, é só colocar o cordão, é bem fácil mesmo. Então eu vou colocar o cordão de cetim, eu vou usar essa ferramenta aqui, que é um passa-fita, mas você pode usar aqueles alfinetes de cabeça também. Então coloco aqui dentro do canal que eu fiz. É muito simples esse projeto, inclusive eu fiz todos do que vieram no painel. O painel das Beltranas vem várias estampas, né? Antes de gravar o vídeo, pra testar o projeto, né? Era pra fazer só um, acabei fazendo todos. Aí eu vou colocar a miçanga aqui. Dou um nozinho. E já tá pronto o saquinho. Eu vou passar o ferro e já mostro pra vocês. E assim ficaram as peças prontas, são projetos muito rápidos e fáceis de fazer. Eu vou recapitular aqui com vocês. O primeiro foi o porta-post-its, super fofo e útil, né? Uma gracinha. Aqui o marca-páginas com o bolsinho para canetas e o elástico para colocar no caderno, né? O marca-páginas simples, que tem o seu valor também, muito lindos. E por último o porta-bis, que é o meu preferido. Vocês viram como é fácil fazer, gente? Muito fácil e útil, né? Além de adoçar ali a vida do professor, da professora, o saquinho dá para utilizar depois para canetas, para colocar escovinha de dente. Eu vou mostrar aqui as estampas que eu falei que eu fiz todas. Eu me empolguei e fiz todas. A parte lá das Beltranas arrasou nessas estampas do Dia dos Professores, né? Uma mais linda que a outra. E como é rapidinho de fazer, tava ali no pique e fiz todas. Olha que lindo esse. Adorei também. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo qual foi o seu projeto preferido. Não esquece de deixar o gostei e se inscrever aqui no canal também para acompanhar os vídeos novos e apoiar o meu trabalho. Eu vou deixar o meu Instagram também para quem quiser me acompanhar por lá. Vai ser um prazer ter vocês também por lá. E eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo.